a outra na igreja para não passar vergonha. Eu já vi. Pessoa derrubar a outra na igreja para não passar vergonha, porque bota a mão. Porque, assim, existe uma imagem, né? Sei lá, não sei o que a pessoa quer mostrar, ou quer dizer que é, o que não é, não sei. Que a pessoa ele tem que se manter naquela posição de que ele é o cara, é o profeta, sabe? É o espiritual que expulsa tudo que é demônio. Poder, né? Aí quando ele bate de frente com uma pessoa que ele bota a mão e não há uma manifestação espiritual, demoníaca, naquela criatura, naquela pessoa, ele, para não se sentir assim inferiorizado ou envergonhado diante da plateia, ele cria uma cena ali, um cenário, uma coisa e bota o pé, derruba a outra. Eu já vi gente fazer isso. Meu Deus. Eu já vi gente fazer isso. Mas por quê? Porque não tem demônio, cara. E o cara quer forçar algo que não tem, entendeu? E, cara, é uma coisa que a gente precisa aprender, né, no nosso segmento. Hoje, graças a Deus, as igrejas estão bem mais abertas, né, para esse tipo de situação. Tem muitos pastores hoje, psicólogos. O nosso pastor presidente é psicólogo, a minha esposa é psicanalista, nós temos missionárias lá na igreja também que são psicólogas. Então, assim, a igreja hoje já abriu bem mais a mente para esse tipo de coisa. Mas ainda existe muita resistência em relação a isso dentro de muitas igrejas, principalmente as igrejas mais antigas, que preservam ainda um tradicionalismo muito rigoroso, né, muito ortodoxo. Não que seja contra a ortodoxia, né? Pelo contrário, eu, pelo menos assim, em questão de evangelho, eu sou bem ortodoxo em relação ao evangelho. Mas eu acredito que a igreja ela precisa ser modernizada sem ser mundanizada. É algo que a gente... É uma linha talvez tênue, mas a gente precisa ter essa distinção, essa diferenciação. A igreja precisa ser modernizada sem ser mundanizada. Né? A gente vive no mundo, a gente precisa acompanhar a evolução do mundo, da modernidade, sem permitir que a mundanidade venha contaminar a santidade de Deus dentro da igreja. Né? Então a gente precisa ter essa distinção aí. Mas a igreja precisa abrir a mente, precisa abrir os olhos para isso aí. Porque muitas pessoas, eu sou dessa época, como eu falei, né? Eu aceitei Jesus numa igreja bem rigorosa, que foi essa, não fiquei lá depois de um certo tempo fui para uma outra igreja, onde eu me batizei e tal, e lá não podia jogar bola, não podia ver televisão, não podia nada. Quando o pastor da época lá, que quis introduzir o computador dentro da secretaria da igreja, foi uma guerra, porque é o anticristo do diabo, entendeu? Então, assim, eu sou dessa época, que a coisa era difícil, não podia jogar uma bola, não podia nada, e eu vi, e até hoje eu conheço pessoas dessa época que foram jogadas para fora da igreja, e até hoje não quer saber de igreja mais. Meu Deus. Porque era uma época de muita ignorância espiritual, né? Vamos falar assim, de uma ignorância espiritual muito grande. E muitas pessoas, até hoje, se desviaram da igreja, até hoje não quer saber mais de igreja, porque naquela época sofreram, né, as sanções da religiosidade, né, humana, dos dogmas humanos, daquela aquela santidade, né, que a gente hoje entende que não é assim, que é do jeito que era antigamente, né? E, infelizmente, até hoje tem muita gente que não quer mais saber de igreja por causa dessas sanções que sofreram lá atrás, na época em que a igreja tinha uma rigorosidade muito grande em relação a esse tipo de coisa, né? O mundo tem entrado nas igrejas,